Oi, Fran, e aí, tudo bem? Olá, boa noite, Carlos. Então vamos lá para o nosso podcast, para o trabalho de encerramento da disciplina de Ensino de Literatura Brasileira para o professor doutor, nosso melhor ouvinte, o Antônio Sanseverino. Aí, Sansa, vamos ver se tu vai gostar do nosso trabalho. A gente vai começar com a leitura do conto, depois vamos fazer uma interpretação dentro das ideias do Poe e alguns textos teóricos que nós fizemos, e depois a gente vai para a leitura e interpretação do texto propriamente dito. A leitura vai começar com a Fran. Aí, Fran. Aí, o outro. Eu chegava todo dia no meu escritório às 8h30 da manhã. O carro parava na porta do prédio e eu saltava. Andava 10 ou 15 passos e entrava. Como todo executivo, eu passava as manhãs dando telefonemas, lendo memorandos, ditando cartas à minha secretária e me exasperando com problemas. Quando chegava a hora do almoço, eu havia trabalhado duramente, mas sempre tinha a impressão de que não havia feito nada de útil. Almoçava em uma hora, às vezes 1h30, num dos restaurantes das proximidades e voltava para o escritório. Havia dias em que eu falava mais de 50 vezes ao telefone. As cartas eram tantas que a minha secretária ou um dos assistentes assinava por mim. E sempre, no fim do dia, eu tinha a impressão de que não havia feito tudo o que precisava ter feito. Corria contra o tempo. Quando havia um feriado no meio da semana, eu me irritava, pois era menos tempo que eu tinha. Levava diariamente trabalho para casa, em casa podia produzir melhor, o telefone não me chamava tanto. Um dia comecei a sentir uma forte taquicardia. Aliás, nesse mesmo dia, ao chegar pela manhã ao escritório, surgiu ao meu lado, na calçada, um sujeito que me acompanhou até a porta, dizendo: Doutor, doutor, será que o senhor podia me ajudar? Dei uns trocados a ele e entrei. Pouco depois, quando estava falando no telefone para São Paulo, o meu coração disparou. Durante alguns minutos, ele bateu num ritmo fortíssimo, me deixando extenuado. Tive que deixar no sofá, tive que deitar no sofá até passar. Eu estava tonto, suava muito, quase desmaiei. Nessa mesma tarde, fui ao cardiologista. Ele me fez um exame minucioso, inclusive um eletrocardiograma de esforço, e no final disse que eu precisava diminuir de peso e mudar de vida. Achei graça. Então, ele recomendou que eu parasse de trabalhar por algum tempo, mas eu disse que isso também era impossível. Afinal, me prescreveu um regime alimentar e mandou que eu caminhasse pelo menos 2 vezes por dia. No dia seguinte, na hora do almoço, quando fui dar a caminhada receitada pelo médico, o mesmo sujeito da véspera me fez parar pedindo dinheiro. Era um homem branco, forte, de cabelos castanhos compridos. Dei a ele algum dinheiro e prossegui. O médico havia dito com franqueza que se eu não tomasse cuidado, poderia a qualquer momento ter um infarte. Tomei 2 tranquilizantes naquele dia, mas isso não foi o suficiente para me deixar totalmente livre da tensão. À noite, não levei trabalho para casa, mas o tempo não passava. Tentei ler um livro, mas a minha atenção estava em outra parte, no escritório. Liguei a televisão, mas não consegui aguentar mais de 10 minutos. Voltei da minha caminhada depois do jantar e fiquei impaciente sentado numa poltrona lendo os jornais irritado. Na hora do almoço, o mesmo sujeito emparelhou comigo pedindo dinheiro. Mas todo dia? Perguntei. Doutor, ele respondeu, minha mãe está morrendo, precisando de remédio. Não conheço ninguém bom no mundo, só o senhor. Dei a ele 100 cruzeiros. Durante alguns dias, o sujeito sumiu. Um dia, na hora do almoço, eu estava caminhando quando ele apareceu subitamente ao meu lado. Doutor, minha mãe morreu. Sem parar e apressando o passo, respondi: Sinto muito. Ele alargou as suas passadas, mantendo-se ao meu lado, e disse: Morreu. Tentei me desvencilhar dele e comecei a andar rapidamente, quase correndo. Mas ele correu atrás de mim, dizendo: Morreu, 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 estendendo os 2 braços contraídos, numa expectativa de esforço, como se fossem colocar o caixão da mãe sobre as palmas de suas mãos. Afinal, parei ofegante e perguntei: Quanto é? Por 5.000 cruzeiros, ele enterrava a mãe. Não sei por quê, tirei um talão de cheques do bolso e fiz ali, em pé, na rua, um cheque naquela quantia. Minhas mãos tremiam. Agora chega, eu disse. No dia seguinte, eu não saí para dar a minha volta. Almocei no escritório. Foi um dia terrível em que tudo dava errado. Papéis não foram encontrados nos arquivos, uma importante concorrência foi perdida por diferença mínima, um erro no planejamento financeiro exigiu que novos e complexos cálculos orçamentários tivessem que ser elaborados em regime de urgência. À noite, mesmo com os tranquilizantes, mal consegui dormir. De manhã, fui para o escritório e, de certa forma, as coisas melhoraram um pouco. Ao meio-dia, saí para dar a minha volta. Vi que o sujeito que me pedia dinheiro estava em pé, meio escondido na esquina, me espreitando, esperando eu passar. Dei a volta e caminhei em sentido contrário.
Pouco depois, ouvi o barulho de saltos de sapatos batendo na calçada, como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Apressei o passo, sentindo um aperto no coração. Era como se eu estivesse sendo perseguida por alguém. Um sentimento infantil de medo contra o qual tentei lutar, mas neste instante ele chegou ao meu lado dizendo: Doutor, doutor. Sem parar, eu perguntei: Agora o quê? Mantendo-se ao meu lado, ele disse: Doutor, o senhor tem que me ajudar. Não tenho mais ninguém no mundo. Respondi com toda a autoridade que pude colocar na voz: Arranje um emprego. Ele disse: Eu não sei fazer nada. O senhor tem de me ajudar. Corríamos pela rua. Eu tinha a impressão de que as pessoas nos observavam com estranheza. Não tenho que ajudá-lo coisa nenhuma. Respondi: Tem sim, senão o senhor não sabe o que pode acontecer. E ele me segurou pelo braço e me olhou, e pela primeira vez vi bem como era o seu rosto, cínico e vingativo. Meu coração batia de nervoso e de cansaço. É a última vez, eu disse, parando e dando dinheiro para ele, não sei quanto. Mas não foi a última vez. Todos os dias ele surgia repentinamente, súplice e ameaçador, caminhando ao meu lado, arruinando a minha saúde, dizendo: É a última vez, doutor. Mas nunca era. Minha pressão subiu ainda mais, meu coração explodia só de pensar nele. Eu não queria mais ver aquele sujeito. Que culpa eu tinha de ele ser pobre? Resolvi parar de trabalhar uns tempos. Falei com os meus colegas de diretoria, que concordaram com a minha ausência por 2 meses. A primeira semana foi difícil. Não é simples parar de repente de trabalhar. Eu me sentia perdido, sem saber o que fazer. Mas aos poucos fui me acostumando, meu apetite aumentou, passei a dormir melhor e a fumar menos. Via televisão, lia, dormia depois do almoço e andava o dobro do que andava antes, sentindo-me ótimo. Eu estava me tornando um homem tranquilo e pensando seriamente em mudar de vida, parar de trabalhar tanto. Um dia, saí para o meu passeio habitual quando ele, o pedinte, surgiu inesperadamente. Inferno, como foi que ele descobriu meu endereço? Doutor, não me abandone. Sua voz era de mágoa e ressentimento. Só tem o senhor no mundo. Não faça isso de novo comigo. Estou precisando de um dinheiro. Esta é a última vez, eu juro. E ele encostou o seu corpo bem junto ao meu, enquanto caminhávamos, e eu podia sentir o seu hálito azedo e podre de faminto. Ele era mais alto do que eu, forte e ameaçador. Fui na direção da minha casa, ele me acompanhando, o rosto fixo virado para o meu, me vigiando, curioso, desconfiado, implacável, até que chegamos na minha casa. Eu disse: Espere aqui. Fechei a porta. Fui ao meu quarto. Voltei. Abri a porta e ele, ao meu ver, disse: Não faça isso, doutor, só tem o senhor no mundo. Não acabou de falar. Ou se falou, eu não ouvi, com o barulho do tiro. Ele caiu no chão. Então, vi que era um menino franzino, de espinhas no rosto e de uma palidez tão grande que nem mesmo o sangue que foi cobrindo a sua face conseguiu esconder. E aí? Olha só, eu acho que eu tenho uma leve desconfiança que o Rubem Fonseca deve ter lido a filosofia da composição, né, do Poe, porque tem vários elementos do Poe aí que, coincidentemente ou não, né, estão presentes, né? O primeiro deles que eu acho interessante, que é aquele mandamento que eu acho muito legal quando eu leio ou quando eu tento qualquer situação de escrita, como nós fizemos na cadeira de escrita criativa, tudo aí tem um papel, né? Tipo, esse texto é um texto curto em que, assim, qualquer frase que tu tire, inclusive e em especial as de discurso direto, direto curtíssimas, desde o morreu a mãe até o seu menino franzino, o conto talvez desandasse, né? Tipo, tudo tem um papel incrível aí para criar essa perspectiva mega acelerada, né? É uma coisa que acontece durante um intervalo de tempo. O texto ele tem até um tom um pouco de diário, mas a impressão que tu tem é que isso é uma rotina que deve ter azucrinado o cara durante vários dias, né? É um vórtex de tensão que vai crescendo. As frases curtas, os parágrafos curtos, os diálogos entrecortados vão colaborando para essa sensação de estresse, que vai culminar numa explosão de violência no final, num desengano completo, uma perspectiva completamente diferente, né, daquilo que o conto poderia ser. Então, aí tem um ponto bem importante, né? A composição é uma composição bastante fechada, no sentido de tudo ali ter uma ordem obrigatória, praticamente, para que fizesse esse sentido, né? O que quer dizer?
E as frases, essas frases curtas, assim, essa questão dessa sequência de ações, elas também contribuem para essa questão da ansiedade e essa angústia que vai gerando, né, tanto no personagem principal, né, quanto na gente que vai lendo, né, que vai gerando uma certa expectativa, uma certa angústia, né, Aham, não, a desse angústia ela movimento, desse passa. ritmo acelerado, né? Não, ela passa para ti direto, assim, é muito rapidamente, tu entende que não vai terminar bem isso de alguma forma. Claro que a forma é inusitada, né? Mas do meio para frente, como nos contos do Poe, né? No Barril de Amontillado, quando já tá no último dos corredores, tu sente assim, ah, bah, não vai ter volta, tu entendeu? No conto do Sim. gato, o gato preto, tu sabe que bah, alguma coisa vai terrível vai te acontecer, mas a chave, a arte da coisa tá em te apresentar uma coisa que seja terrível de uma forma que tu não espera. Ah, tu achou que ia ser ruim, então agora Uhum. chupa essa, Agora vai ser entendeu? pior. É, exatamente. É. E além dessa situação, a gente falou bastante da linguagem nesse caso aqui, tu tem a linguagem que associa a aceleração para o clímax, e tem essa coisa do outro, que a gente também muito Edgar Allan Poe, né? De um outro que é um outro que eu acho que é bastante indefinido, né? Porque ele tem uma caracterização no início do conto, que é um homem forte, alto, maior que eu, diz o protagonista, né? E que depois vai se revelar um outro completamente diferente, em que se não bastasse não ser maior, mas é apenas um menino, é um Uhum. franzino cuja brancura não é escondida nem pelo sangue que escorre sobre ele. Então tem um teor, não é místico, mágico, mas é um teor, como o Paul também gostava de fazer, meio de o protagonista estar inebriado de uma coisa que ele não estava vendo, né? Inclusive, durante o conto inteiro tem várias. Ele realmente não está vendo. E tem várias situações em que tu percebe que ele está desconectado da realidade. Por exemplo, ele não consegue atender toda a demanda de trabalho, ele não presta atenção. Tem várias frases que ele diz que ele não ouve direito, que ele não estava ouvindo corretamente, ele está sempre apressado. Então, naturalmente, dessa relação, qualquer que seja o outro que nós venhamos a supor que ele seja, como nas leituras que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Um outro mais psicológico, um outro mais social, é nítido que o protagonista é um cara alienado da situação, né? Ele está se deparando com uma situação da qual ele não tem o menor controle, porque ele está única e exclusivamente focado na rotina de trabalho dele. O que o atinge Exatamente. naquele momento é uma coisa que ele desconhece completamente. Sim. Bom, fala então, Amanda. Pode. Não, não, eu só ia Aí concordar eu queria contigo aí, pode. acrescentar três situações diferentes para contextualizar, dando andamento ali para uma das segundas perguntas que a gente precisa discutir nesse conto é o potencial assim que esse conto tem para a gente já está falando sobre essa realidade para oferecer para o leitor, né? Isso é uma estrutura de conto clássico assim, né? Para mim, quando eu imagino se eu fosse trabalhar contos em sala de aula, sobretudo no perfil do ensino médio, aluno adolescente, eu acho que o conto tem que representar, como diria o outro teórico do conto, aquele um soco como esse aí, né? Eu acho que o conto tem que ser um assalto assim na pessoa, tem que mexer nela nesse formato. E mesmo que seja curto, tem um monte de conteúdo aí. Daí eu queria contextualizar, que também é o nosso Uhum. papel como professor de literatura. Teu papel, né? Que dirá, né? Eu tô aqui de penetra nesse podcast de literatura. Que é assim, ó. Primeiro, a gente tem o conto é publicado em 75, a gente estava discutindo antes, né? setenta e Sim. cinco não é um período fácil na história do Brasil. A gente está aí já no final de todos os atos mais violentos da ditadura, né? O AI-5 já está valendo desde 68. A gente tem o final do milagre econômico brasileiro, né? Declaradamente terminado, aquela história do bolo crescer para dividir, do ministro Gordinho Delfim Neto, que devia ter comido todo o bolo, né? Então, a gente já não tem mais muita esperança de que essa economia vai funcionar. Os nostálgicos da ditadura que dizem que isso funcionou precisam atentar para esse período, em que daí a gente tem dois lados interessantes que os protagonistas estão envolvidos, né? Embora o executivo pareça ter um bom ponto de vista, ele não deve estar passando. Não sabemos lá quando o Rubem Fonseca escreveu esse conto, mas ele escreveu, foi lido em 75. Então a leitura histórica, pelo menos daquele período, é um cara que, mesmo relativamente estabelecido, possa estar temendo o seu futuro econômico, porque as estruturas econômicas do Brasil vão mudar naquele período ali. E é curioso que esse outro seja o cara pobre,
que colocar naquela leitura ambígua que a gente estava discutindo aqui nos bastidores. Eu acho muito engraçado, assim, quando o cara diz isso no podcast, no bastidor, que é ali no banheiro, provavelmente, na porta do banheiro da casa do cara, né? Nosso bastidor ali. Nesse bastidor, provavelmente essa demanda que esse cara tem do pobre. É uma demanda real, porque a gente está vivendo um período de empobrecimento, vai custar caro para o Brasil esse período aí. E esse pobre, então, ele é talvez o pobre real, o pobre social, o pobre mendigo, ou talvez seja até um pobre na cabeça do cara, né? O pobre que eu possa vir a ser. Me chama a atenção na cena de perseguição em que ele ouve barulho de sapatos, entendeu? Podia ser ele mesmo correndo, entendeu? Talvez um surto Sim. psicótico, tu entende? Como poderia ser uma O pessoa que que empobreceu ou está perseguindo, mas o certo é que é da cabeça dele, não era nem por essas coisas, porque era um menino que estava perseguindo ele. é que aí é bem fácil de associar com a questão dessa que parece uma sobrecarga de trabalho, né? Porque ele tem muito trabalho, ele trabalha demais, ele leva trabalho para casa e que a vida não faz sentido fora do trabalho, né? Então, essa pobreza que ela não é nem tanto psicológica, necessariamente tem uma terceira pobreza aí, que é a pobreza da vida, né? O cara só tem trabalho. Então, fora do trabalho, ele não existe, ele não se reconhece, né? Então, a partir do momento que tem uma noite que ele tenta não levar trabalho para casa, o tempo não passa, ou seja, ele não sabe o que fazer. Ele não consegue ler um livro, ele não vê TV, ele não tem amigos, né? Em momento nenhum ele cita família, ele cita esposa, ele cita amigos, ele cita nenhum companheiro, né? Não existe ninguém na vida dele, além da secretária, né, dos estagiários lá, do motorista e daquele pedinte que persegue ele, né? Então eu vejo uma terceira pobreza aí também, Não, e a que seria essa pobreza curiosidade, da vida, né? e a curiosidade é que essas pessoas que tu mencionou, com exceção do pobre, eles não são personagens, eles não falam nada, né? Entendeu? A não ser o médico que diz alguma coisa no discurso indireto, mas é a única pessoa Exato. com quem ele conversa é o médico e o pobre. E um detalhe interessante, não é à toa, tu disseste agora, né? Ele não tem família, ele está na vaziez total de sentido, e do pobre morre a mãe, que simbolicamente ocuparia um espaço enorme no lado afetivo do cara, né? Mas eu acho que tem aí, Exato. exato, eu acho que tem aí uma situação da gangorra social que talvez a gente tivesse, essa percepção que talvez a gente estivesse vendo naquele período ali, da adaptação dessa gangorra de indivíduos que vão mais para cima ou mais para baixo, né? Talvez seja uma visão da gangorra quebrada, tipo, estamos empobrecendo, onde é que nós vamos parar, tá? E queria fazer Uhum. uma referência externa aqui já, e talvez seja por isso, Fran, que eu esteja fazendo essa leitura que em 75, não me lembro agora, vou chutar assim, mas é próximo de 75, 77 talvez. Não vou consultar no celular, tá aqui do meu lado, não preciso. Ah, quando eu tinha 12 anos, em 75 eu já tinha 12 anos. Não li o Rubem Fonseca nesse período, mas eu li aquele Éramos Seis, da Maria José do Pré, Aham. que é uma história que foi uma história emocionante assim para mim. Eu li no fim de semana. Minha mãe me dava bastante livro assim para ler da editora Ática, coleção Vagalume. E não sei se tu te lembra que a temática do Éramos Seis, que é hoje, talvez a gente lembre da perda da família, é o pai que morre e a família que fica ao cargo do filho mais velho que faz medicina e tem que trabalhar para sustentar todo mundo, que é o Carlos, né? E foi um livro que me chocou de uma forma assim bizarra, assim, talvez seja daqueles que mudou a minha vida, mas eu Sim. acho que tem a ver com esse mesmo período. Acho que houve um bloco de livros assim, porque o que está acontecendo naquele período é que o pai morre durante a recessão econômica e não tem o que fazer. Então, a família ela perde, talvez seja essa concepção da classe média alta desse período, que é uma volta a uma realidade ou uma queda de posição De social padrão, né? de padrão total e inesperada que não tenha trazido consigo nenhum novo sentido. Então, acho que tu vê uma transição nesse período. A gente apostou num regime aqui, tá, nós estamos ainda há 10 anos do final da ditadura, mas é o início da queda. Então, tu deve ficar pensando nas pessoas que já viviam nesse período há 14 anos, 12 anos, 10 anos, apoiaram, e agora a gente vai fazer o que é da vida, entendeu? Então, quando tu Sim. percebe a primeira rachadura do dique ali, é que daí talvez tu perda completamente o sentido.
E eu, já que eu falei desse livro antigo, também queria ir para frente, assim, sabe? Eu acho que tem duas situações, porque tu também pode ler, né? O leitor que não sabe nada disso, ele pode ler com as lentes da atualidade, assim, né? Em que tem muito do cotidiano hoje em dia. Talvez até início eu acho o Rubem Fonseca sensacional, que é prever situações do Brasil que elas permanecem, né? Essa realidade de um cara estar saindo de um carro e cruzar com um mendigo na rua. Eu acho que hoje, diferentemente do cara ter medo do mendigo e tal, eu acho que hoje a questão da aporofobia, né, da aversão ao pobre, ela é Uhum. maior ainda, tu entendeu? Hoje o cara acha que o mendigo é vagabundo, hoje a ideia de meritocracia, como ele diz nesse texto aí, vai arranjar um emprego. Vai E é arranjar um emprego, é incrível a verdade. atualidade dessa frase 50 anos depois, mas eu não sei fazer nada. Tipo, eu não tive escolaridade, eu não tive oportunidade, tu entendeu? Ela é brutalmente verdadeira. E tem duas coisas que eu E que queria levar. conversando depois lá com o final do texto, quando fala que era um menino de espinhas na cara, talvez faça sentido a frase: eu não sei fazer nada, Total, doutor. claro, Né? E a minha total. mãe morreu, né? A mãe É, não era uma velha, era uma mulher de meia idade, porque se ele era um menino cheio de espinha na cara, era uma mulher da nossa idade, então, da nossa não, entre a nossa idade. provável. Ou E talvez bem menos, né? Fora num contexto de periférico, o cara tem espinha na exato, cara, pode ter 14 anos, a mãe dele vai ter 30, tu entendeu? é, Hoje talvez exatamente, morresse num tiroteio com uma bala perdida nas grandes cidades brasileiras, né? Então isso é uma realidade que permanece, né? E esse exato. guri aí, ele vai ser estigmatizado a full total, entendeu? Aí eu queria usar duas outras situações da atualidade que eu acho estranhas, né? Ninguém, talvez também ninguém reparasse, né? Mas nós comentamos, inclusive, quando a gente leu esse conto com a Regiane também, que ele diz que tem uma hora e meia para almoço. O que em Ah, sim, 75 era apressado, né? Hoje nós diríamos assim, nossa, eu tive 45 minutos para almoço, nossa, que talvez seja o único elemento não datado desse texto, aí, datado desse texto, né? Ultrapassado. sim, E o lance, eu fiz também uma observação sobre a questão do achaque, né? Porque o achaque é essa situação contínua de ficar te pedindo dinheiro, né? E como isso ainda é um problema, né? Daí tu conhece o Pedro, meu filho, né? Ontem eu tive uma situação assim. A gente chegou em casa, ontem eu tava de pai solo, e aí a gente foi comprar um doce numa confeitaria que fica no meio de uma comunidade pobre antes de chegar aqui em casa, assim. E é uma confeitaria sensacional, um negócio bomba full, é muito bom. A gente gosta de, inclusive, estar lá que tem fila de gordinho, assim, porque a confeitaria é sensacional. E quando nós saímos, uma pessoa, assim, com toda aquela pinta, assim, de drogada, sabe? Que talvez fosse mãe de família, e pediu, assim, um litro de leite. Aí eu tava com sacolas, com o Pedro, tu entendeu? Aí, sabe que é horrível, tu entendeu? Porque no fundo, por trás daquela pessoa tem uma história social também, tu entende? exato, E em 75, vamos lembrar que não aparece nesse conto aqui, e talvez uma outra coisa que não ninguém reclama. Mas tu pressupõe, por exemplo, até o lance da droga, porque em 75 não tinha o lance da droga. O cara não estava usando crack procurando ele, tu hum, entendeu? Não seria essa a uhum. referência. Então tu vê que hoje a gente teria uma demanda para colocar contingentes ainda mais brutais Mais nessa fortes, mais relação. brutais, Mas o mais pesados. conto, eu acho que ainda dá conta tranquilamente dessa realidade, né? E fazendo uma outra leitura também, que também tem, a gente pode associar essa questão mais de agora, assim, que essas questões de uma profundidade, assim, de um subtexto, né? Um segundo texto que a gente, uma segunda leitura que a gente pode fazer dentro de uma relação mais de uma análise psicológica, a gente poderia, né, pegar uma linha de raciocínio em que esse outro, né, esse pedinte, dentro de todo o contexto que o protagonista vive, de pobreza de vida pessoal, assim, seria, né, um grito de socorro interno do inconsciente dele mesmo, pedindo um pouco de vida, assim, pedindo realmente que ele pare, que ele é, e nessa história de doar, de dar dinheiro, né? Tipo assim, se desprender um pouco daquilo que está destruindo ele mesmo, assim, né? Que é essa luta pelo dinheiro, essa busca, esse trabalho incessante, né? Em busca de manter aquele padrão. Então, uma análise, assim, uma perspectiva mais
subcutânea, assim, né? De que esse o outro seria um ele mesmo, né? Não necessariamente um alter ego, mas que seria ele mesmo, querendo se enxergar, querendo se perceber ou querendo olhar para essa vida, né? Que é essa miséria que não é financeira, que é uma miséria de vida mesmo, assim, né? Aham. Então, chamando a atenção, né? E quando ele diz assim, a mãe morreu, né? Morreu. É, morreu para esse personagem principal, esse protagonista também, ali a partir do momento que ele precisa se afastar do trabalho, né, doente, ficar em casa para ver se melhora, se sobrevive, né, se tem uma nova vida ali, a mãe morre, a estrutura morre, a base morre, né? Então aquilo que é o que hoje se fala muito, né, em eu superior, né, em essência, aquilo que ele é por essência tá morrendo, né? E a mãe morreu, pô, a mãe morreu, a estrutura a base morreu. Então, assim, ó, a tua base já foi pro lixo, né? Já foi pro saco, Sim, assim. Então, como que tu vai seguir agora, né? E me chamou muita atenção quando ele disse, pô, como é que ele descobriu o meu endereço? Ou seja, né, aquele fantasma que tá sim, ali, claro. não tem como fugir. Ele vai te Claro, perseguir, ele é ele vai, onipresente, entendeu? Ele né? E apareceu no essa questão escrito. de terapias, assim, de se Claro. olhar, né? De tu olhar e de tu olhar para as tuas necessidades, assim, para as tuas sombras, né, para os teus sofrimentos e resolvê-los. E aí, no caso, ele decide dentro de toda a miséria, né, que ele vive, ele decide que ele não vai olhar para aquilo, né? Então ele vai lá e comete, né, o ato atroz de assassinar aquele Aham. pedinte, ou seja, ele sufoca, né, esse próprio eu que estava pedindo socorro para seguir fazendo tudo do mesmo jeito, né? É O isso que aí. é uma questão Essa é uma social leitura bem também, legal, assim, né? Tipo, é uma morte simbólica daquilo que já tinha acontecido antes, né? Eu vou exato. matar porque já tá morto mesmo, já não tem mais volta, não tem mais uma condição, tá me incomodando, e aí vem a verossimilhança desse trecho do final, do ápice da coisa, na realidade, vem do fato de que a explicação da onipresença é porque realmente está com ele, né? Não é um elemento que esteja fora dele. O cara aparece no escritório, aparece na casa dele, porque é ele, não porque é. Mas é uma leitura interessante. Mas é o que a gente estava discutindo antes do fato de que, embora o Rubem esteja falando do social, eu acho que a abordagem que ele faz é de como o social opera no indivíduo, entendeu? A gente tinha Uhum. lembrado antes que o Feliz Ano Velho, que é uma seleção de contos, né? Que é bem conhecido pelo Feliz Ano Velho mesmo. O Feliz Ano Velho mais Feliz ano tardiamente, novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva. Ah, Rubens Feliz Paiva. Ano Novo, ele tá justamente porque eu conto Feliz Ano Novo se passa no infeliz Ano Novo, digamos assim, né? Sim. Ele tem essa questão da violência no primeiro conto, mais marcante, que dá no meu livro grupal, né? Grupal e de caráter bem social. E curiosamente também, como boa parte dos contos, tem muita validade hoje, né? Talvez hoje seja mais brutal, mas porra, o cara escreveu isso aí há meio século, entendeu? E é super promissor para os dias de hoje. Mas eu acho que essa situação do outro, que até eu fiquei bem feliz de ler, porque não era um conto que tivesse me chamado tanta atenção como Feliz Ano Velho e o Passeio Noturno, entendeu? Que são violências, digamos assim, que tem um fundo psicológico, mas o cara age fora de si, né? O cara Uhum. age contra alguém, existe um alguém, o cara vai lá e atropela um louco no Passeio Noturno, e no Passeio Noturno 2 o cara ainda vem de ré pra cima deles, entendeu? Agora, o outro não. É um conto que tem, talvez, nessa leitura que nós estamos fazendo, uma violência introspectiva, entendeu? De um cara que comprou uma ideia que não está funcionando corretamente, tá entendeu? Ou que inconscientemente fez isso e acabou comprando uma ideia que não vai ser o melhor para ele, entendeu? Então, eu acho bem interessante essa, digamos, peculiaridade do outro. E eu também acho interessante uma outra forma, pelo momento que a gente vive hoje, né? Que a gente vive um momento, se não de ditadura, talvez tenhamos escapado dela ali no Rio de Janeiro,
a gente vive um momento de posições bastante radicais em que as pessoas compraram essas convicções. A gente pensa assim, talvez tenham comprado em 2018, talvez tenham comprado em 2016, quando Um pouco antes. a gente começou com vários rompimentos democráticos, já em 2014, com o Brasil dividido, mas acho que a gente já vem numa escala de 10 anos de cisões, rompimentos, entendeu? E eu acho que a gente tem um perfil de cidadão muito nesse sentido, né? Dos dois lados, entendeu? Dos dois lados Sim. dessa gangorra do cara que enxerga o pobre como um inútil, como um cara fora do ambiente da meritocracia, e também como outras classes sociais enxergam outras mais privilegiadas como corruptas, como agressivas, como. Então a gente vive uma distensão. Nós estamos gravando esse podcast aqui no episódio na semana do assassinato do Charles Kirk, né, nos Estados Unidos. E tu vê, isso impactou, não precisamos mencionar, porque são públicas, né? Isso impactou na política brasileira, isso Uhum. impactou nacionalmente, isso impactou em Porto Alegre de uma forma significativa, com pessoas se posicionando dos dois lados de uma forma exacerbada. Então, naturalmente, eu acho que tem uma coisa intrínseca, né? Uma coisa do emocional, psicológico, psiquiátrico que está borbulhando, como a gente vê no conto do Rubem, que segue atual, né? E pegando uma frase que tu disse antes, né, que o cara comprou uma ideia que aí ele começa a ver que não está funcionando, que para minha geração, por exemplo, né, os millennials, é essa compra dessa ideia de se matar pelo trabalho também, que Uhum, é se matando de trabalhar e sendo o primeiro da fila, a selva de pedra, né? A gente tem que ser melhor que todo mundo no trabalho para garantir o nosso trabalho, né? E uhum, o que está acontecendo conosco como sociedade? Um adoecimento coletivo, né? As pessoas estão tendo burnout, que foi o que esse cara teve, né? Em 75, quando nos falava em burnout, né? O aham. cara teve um burnout, né? Então, o quanto esse conto, né, para a gente trabalhar hoje nas questões de literatura, de ensino de literatura, né? Como que a literatura pode contribuir para o meu aluno, né? Eu que trabalho, por exemplo, no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, é um baita conto para trabalhar, né? E Aham. quantas questões sociais a gente consegue trabalhar, questões históricas, né? Como a que tu trouxeste do período econômico ali, o próprio período social, não só o econômico, o social, né? Como que a sociedade se organizava naquele momento, e essas questões mais intrínsecas, assim, mais do indivíduo, mais dos sentimentos, mais das sensações, né? E dessas coisas do trabalho, porque é isso que a gente tem visto, assim, né? Eu, como professora, né, comprei a ideia da educação, né? Seguiu a tua E da vocação. educação, e agora estamos, né, vivendo burnouts e Ah, burnouts e burnouts, né? mas tu sabe que tu Então, trabalha no ensino fundamental. Se eu trabalhasse no ensino, eu trabalho no ensino médio, não. Mas se eu usasse esse conto, eu acho que eu teria uma choradeira, porque metade da sala identificaria que, bah, é o meu pai, tu entendeu? exato, mas Direto, exato, seria direto. E aqui onde eu moro, eu já te comentei que eu moro como tu num condomínio, e eu vejo diariamente, assim, como a gente tem uma área fechada, tu vê, se eu saio para dar uma volta de bicicleta ou dar uma caminhada de noite, raramente eu trabalho de noite em casa por causa do Pedro, né? Eu sempre trabalho de manhã cedo. Tu vê muitas janelas de casa abertas, escritórios das pessoas, pessoas trabalhando 9, 10 da noite, já exato, tendo feito seus 2 turnos de trabalho anteriores, fora, né? né? Ah, ah, olha só, a gente já está cansando o Antônio, né? Mas eu só Eu tenho acho que é mais, isso. mas eu tenho mais um assunto interessante que vai ficar para o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio. A gente podia analisar as relações e influências numa coisa que eu descobri há pouco tempo, eu não sabia que era, mas que certamente deve ter agido um monte assim entre o Rubem Fonseca e o Chico Buarque, porque eu não sei se você sabe, eles eram consogros. Uma filha do Chico é casada com um filho do Rubem Fonseca. Eu vi esses Ah, tempos mas olha, o Chico Buarque contando isso, que ele tinha muito medo do domingo quando tinha os almoços na casa do tinha Rubem medo do Rubem Fonseca, Fonseca. porque ele considerava o Chico compositor e o Chico sempre foi leitor, né? Mas ele tinha medo de falar de literatura com o Rubem Fonseca, porque o Chico já era escritor.
já tinha escrito Fazenda Modelo lá nos anos 60 e tal, e eles vieram a ser consogros na década de 80. Então o Chico disse que era super tenso assim para eles. E depois, quando ele escreveu os livros mais recentes, porque o Rubem Fonseca morreu com quase 100 anos, né? Durou um monte. Sim, Eles viraram amigos literários também nesse sentido, entendeu? E que eu fico massa. imaginando como é que deve ter sido a relação de, Que assim, o loucura. Chico pedir pro Rubem Fonseca ler um livro dele já devia ser um negócio terrível, tu entendeu? Agora, se o Rubem Fonseca pedisse opinião pro Chico, eu acho que ele devia se matar, tu entendeu? Como é que eu vou dar opinião sobre isso aqui? E o mais legal dessa situação é que depois o Chico mesmo diz que ele era um colaborador bem ativo, assim, ele dizia a verdade do livro, entendeu? Pelo menos pro Chico, né? Mas O ia ser Chico, uma história aham. sensacional tu saber se um dia o Rubem Fonseca opinou numa letra do De uma Chico música que Buarque a ou se gente o Chico gosta. influenciou um conto do Rubem, o quanto isso seria possível, né? Que loucura. O bom é que o filho do Rubem Fonseca e a filha do Chico podiam namorar à vontade com esses dois conversando, entendeu? Não tinha nenhum tipo de interferência, eu acho. Não tinha, ninguém percebia nada além da É isso aí. conversa. Então tá, gostei muito dessa conversa. Fra, Ah, tomara que o Antônio goste também. tomara. Antônio, eu só tenho você, como diria o personagem do curso, do conto. Só temos você. Só temos Dependemos de você. você. Então tá, beijão, Fran. Tchau, Um Antônio. abraço, beijão. Tchau, tchau. Tchau.